a questão é que o terreno, de qualquer maneira, se na prática você vai ter um acesso reduzido à praia, porque vamos combinar que, de repente, um desses caras que resolvam ocupar essa área, aí resolva cobrar para alguém entrar ali. O que você acha que vai Sim. acontecer? Pois é. Ou seja, é a mesma coisa que eu estiver entrando no local privado de alguém, entendeu? Sim. Ou seja, como eu entro numa casa noturna. Aí ela fala, são áreas de restinga, mangues, dunas, pedaços de praias mais para cima, entradas de rios. São locais que vivem sob influência da maré e têm ligação direta com o aumento do nível do mar. Esses terrenos são a salvaguarda para a adaptação da mudança do clima, disse Prates ao G1. E o Exatamente. complexo da maré? Ele vai falar. Pode falar, Zoe, pode falar. Pois é, porque se você mexer naquilo ali, vai acontecer merda. Não Sim, tem, sabe? Porque se você tem uma distância ali, você tem. é, Ou seja, quanto menos intervenção você fizer ali, em termos de construção civil, tipo, colocar cimento, tijolo ali naquele negócio, melhor. Porque o problema é o seguinte, que uma coisa é você ter uma areia, uma faixa de areia grande, que você consiga fazer uma drenagem ali dos excessos de água. Outra coisa é você ter um lugar que a água não penetre. E aí, o que vai acontecer? Enchente. Enchente sim, marítima. sim. Sem falar que assim, o nível do mar está subindo cada vez mais, então sinto muito aí para quem vai estar aí Ou seja, nessa nível faixa de aí, mar, mas nível de rio, porque, por exemplo, tem rio, por definição, eles desaguam no mar. E sempre tem uma área de transição entre o rio e o mar, que o pessoal chama de mangue, de ambiente salobra, que a água é meio sal, meio doce, uma coisa assim desse tipo. E aí, o que vai acontecer? pois é. E o complexo da maré? O relator da proposta no Senado, Flávio Bolsonaro, do PL, diz que o texto vai permitir a transferência de 8,3 mil casas para moradores do complexo da Maré e para quilombolas da Restinga de Marambaia, ilha também localizada no estado do Rio. O Pô, por que senador eu estou pontua que haverá um achando que aumento da isso. arrecadação de impostos pelo governo e da geração de emprego nas regiões. Pode Ah, falar, Zoe. por que eu estou achando que isso continua me cheirando bem, apesar de parecer algo. Suspeito. Eu não tô. Eu acho que eu preciso dar uma. Ver se alguém tá sacando essa história aí, porque tá estranho. Aí Por ele que fala será assim, que ó. o senhor Flávio Bolsonaro vai legalizar casa para uma pessoa lá da favela? Será que são É, favelados que já são comparsas lá da milícia? É só uma assim, hipótese. a gente não pode sair afirmando as coisas também, né? Porque a gente sabe como. Assim, é só uma Mas hipótese. É só é uma só uma suposição, tá, pessoal? A gente não tá afirmando nada aqui. hipótese. É. Porque eu estou achando muito estranho o seu Flávio Bolsonaro se preocupar com moradores do Complexo da Maré desse jeito. Não, assim, uma coisa que o pessoal que tá nos 85. assistindo precisa entender é que, assim, gente,
político, ele não faz as coisas porque ele é bonzinho. Político faz as coisas porque ele tem um interesse. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara, o interesse na sociedade burguesa é o lucro, tá ligado? Então, assim, é complicado, velho. Entendeu? Não, porque olha só, tá difícil a situação aqui. Porque quem são essas? Quantas famílias são que ele vai dizer que ele? Cadê a 8 mil. 8,3 mil casas? É, Por oito que mil e essas? trezentas casas. É, Por que essas 8.300? sim. Aquilo ali é um mundo, tem, sei lá, eu acho que. Tem muito mais casa do que esse número, na verdade, né? Não, assim, deixa eu ver qual é a população do Complexo da Maré, para ver se tem na. Bom, enquanto a Zoe vai pesquisando aqui, eu não sei se eu posso continuar lendo aqui. É, Pode. Aí ele fala, né? Olhem só o mundo de arrecadação que tem para a União. Nas utilizações dos imóveis, tem aqui os valores discriminados. Pessoa física, 42 bilhões. Pessoa jurídica, 67 bi. Setor hoteleiro, 1,7 bi. Ramo imobiliário, quase 24 bi. Imaginem se houvesse a cessão onerosa dessas propriedades, o quanto que a União não arrecadaria com isso? Muito mais, afirmou o parlamentar na audiência pública. Críticas à PEC. Quem é Olha contra, só, exemplo. Ó, pode falar, Zoe, pode falar. deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Peraí, deixa eu ver a aba. Olha só, o bairro da Maré, ou seja, que na realidade é o complexo da Maré, né? Sim. Foi criado em 1994 e compreende um conjunto de 17 comunidades, onde moram cerca de 140 mil pessoas. Nossa Senhora. É bastante gente, né? Então, esse 8 mil não chega nem. O Frau tá falando de 40 a 50 mil casas, mais ou menos. Bom, críticas à PEC. Quem é contra, exemplo do Painel Mar, plataforma que reúne sociedade civil e entidades governamentais, argumenta não fazer sentido vender lotes que podem deixar de existir no futuro por causa do aumento do nível do mar. Dados da Universidade de São Paulo mostram que a elevação é de cerca de 4 milímetros por ano, que nem eu já estava falando do nível do mar. Porque se É, você levar em consideração a questão do El Ninho que aconteceu no ano passado, que foi nível recorde, né? Ou seja, porque esse negócio de aquecer 1 grau ou 2 graus, que muita gente acha que é pouca coisa, mas para um oceano é muito, porque basta fazer uma comparação entre ferver água numa panelinha desse tamanho e num panelão daqueles assim de litros de água. A demora e a energia gasta para aquecer mais água é maior do que para aquecer menos água. Então, sim, se você consegue aquecer 1 grau, um oceano inteiro, isso significa que você teve que gastar, ou seja, que houve uma energia absurda para aquecer 1 grau. sim, E para aquecer 2 é muito mais ainda, é uma coisa muito mais. É muito mais energia para conseguir aquecer um oceano a 2 graus. Então, o que, que acontece? O mar ele vai
À medida que o mar aquece, você tem degelos no Polo Sul e no Polo Norte. E gelo, como todos sabem, né? Ou seja, a gente não vai subestimar ninguém, né? Todo mundo sabe que gelo é nada mais, nada menos do que água congelada. Sim. E se o gelo derrete, o que, que acontece? Vira mais Então, água. é. Só usar a lógica que você chega nessa conclusão, né? Ou seja, isso não precisa ser formado em física, porque isso você estuda no segundo grau. É isso que eu Aliás, quis dizer. Tipo, você não precisa ser gênio pra saber disso, assim, né? até porque você estuda, se você estudou, claro, se você prestou atenção nas aulas, se você teve É, se você não matou essa aula, né? Aquela coisa toda, é. você teoricamente eu acho que do oitavo ano em diante você já começa a ter essas Noções. noções, né? Então não É. precisa fazer uma faculdade para saber disso. Viu, Zoe? É, Dá pra ter até antes. Já no segundo ano do fundamental já daria pra ter essa noção. se você já congelou e descongelou gelo, né? Ou seja, se você já fez ou desfez gelo, derreteu, o que, É, que acontece com o seu copo de água com gelo? Assim, pô, é. se você põe gelo na água, a água sobe, mas aí assim que o gelo derrete, você gera mais água ainda, né? Ou seja, Sim. você